Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, muito obrigado pela filha que o Senhor me deu, pelo chamado que o Senhor colocou no coração dela, por ela assumir isso com uma responsabilidade, com um carinho muito grande pelas almas, e que o Senhor possa retribuir a ela todo o bem que ela tem feito aos jovens da Catedral. Nós sabemos que não é fácil assumir uma liderança, conduzir um povo no caminho. Os líderes que o Senhor levantou em todos os momentos na Bíblia, eles tiveram algumas dificuldades, mas todas essas dificuldades foram vencidas e eles foram líderes que serviram de exemplo e servem de exemplo para nós até hoje. Que o Senhor possa estar com ela agora, capacitando, dando a ela que ela possa ser boca do Senhor nesse momento, Pai. Eu sei que a palavra já está no coração dela, já está na mente dela, já foi rema para a vida dela, e que possa ser rema para nossas vidas nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ai, ai, mais uma vez a gente fica nervosa. Ele ficou, quando eu cheguei ele, não é possível que você está nervosa. Eu falei, claro. Bom, eu nem vou precisar da Bíblia, porque eu já coloquei todas as minhas colas aqui. Então, vamos lá. Eu tinha que dar um título para essa mensagem, então eu coloquei assim, a escolha. Mas, vamos ver, né? Lá, o texto base está lá em Lucas 10, 38 a 42. Amém? Então, vamos lá. Indo eles no caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se e assentava aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Bom, na verdade, o João Gabriel ele tem pedido há um tempão para trazer a palavra, e meu coração não sentia paz. Não é que eu não sentia paz, toda vez sempre tinha outra pessoa e eu conseguia sair pela tangente, vamos dizer assim. E daí, quando foi ontem, não teve como, sabe? Eu não sei se foi de propósito, o que ele fez, mas a gente tinha 3 pessoas, eu era a 4ª, e ele não conseguiu falar com ninguém. Então, eu falei assim, não, então tá. E Deus já tinha me trago algo, já tinha me ensinado algo essa semana. E aí, assim, quando ele estava, só para vocês terem ideia, ele está tentando fazer com que eu ministre desde junho. Toda segunda-feira eu recebo um e-mail. Gostaria tanto de ser abençoado pela uma palavra ministrada pela minha líder. E eu, amém. Fica por uma próxima. Vamos fazer uma reunião nós dois, que eu ministro sobre você. E por que eu não queria ministrar? Porque todas as vezes que eu ia estudar, eu achava que... eu continuo achando. Que eu estava tão aquém de vir aqui na frente falar. Toda vez que eu começava a estudar um tempo, eu olhava assim, um tema que... Toda vez que ele falava, sempre vinha algo na minha cabeça. Toda vez que eu começava a pesquisar, toda vez que eu começava a olhar, eu falava, nossa, tem coisa demais aqui. E aí, nesses dias, eu falei assim, Senhor, eu sei que vai chegar a hora de ministrar novamente. Então, eu queria que o Senhor tirasse de mim todo o medo e toda a timidez. Porque, assim, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu estou muito nervosa. Mas, assim, porque senão, acaba que a gente... não consegue transmitir o que é que Deus realmente falou para o nosso coração. E, na verdade, eu estou enrolando assim, porque eu estou olhando ali para o tempo. Porque da outra vez que eu ministrei, o relógio estragou. Porque quando eu terminei, ele continuava assim, quase que no mesmo local. Eu falei assim, então eu tenho que fazer algumas gracinhas, alguma coisa assim para o tempo ir ministrando. E já passou 3 minutos. Bom,
eu comecei a olhar, essa narrativa, ela se encontra no livro de Lucas. Aí o que eu estudei, né, assim, para passar para vocês, é que Lucas é considerado o evangelho da alegria. Porque todas as vezes que Lucas trata da vinda do Senhor, ele apresenta essa vinda como boas novas, uma boa notícia. Um exemplo disso está lá não precisam abrir, tá? No capítulo 1, do verso 46 ao 55, que diz assim, que são os hinos de louvores ao nascimento de João Batista e de Jesus. Então, todas as vezes que no Evangelho de Lucas, nós falarmos das boas-vindas, que fala do nascimento, da vinda de Jesus, é sempre como se fosse uma boa notícia. Então, os estudiosos consideram Lucas como o livro da alegria. Ele também é considerado o Evangelho do Espírito Santo. Por quê? Porque ele enfatiza a atividade do Espírito Santo no ministério de Jesus. No capítulo 4, verso 14, diz assim, que Jesus começa seu ministério no poder do Espírito. Então, nesse Evangelho, todas as vezes várias vezes é citada, eu coloquei só uma para não ficar muito extenso, mas tem mais passagens, que falam da presença do Espírito Santo quando Jesus começou o seu ministério. E, em terceiro lugar, ele é considerado o evangelho da oração. Bom, aí eu coloquei 3 exemplos aqui, que fala assim, Maria, ela orou quando ela ouviu as boas novas de salvação, no capítulo 1. Jesus, ele ora em seu batismo, no capítulo 3. Jesus, ele ora a escolher os seus discípulos, no capítulo 6. Então, assim, nós vemos no testemunho de Jesus que a oração é fundamental. Mesmo para ele, que era Deus, tudo que ele ia fazer, ele orava. E nesse evangelho, nós conseguimos ver, Lucas, ele consegue retratar os fatos, mostrando e evidenciando isso para a gente. No contexto dessa história que nós lemos, Jesus estava vindo de uma de suas viagens. E ele resolve descansar na casa de alguns amigos, que era Lázaro, Marta e Maria. A gente pode ver que eles moravam na cidade de Britânia. Essa informação não está em Lucas, mas está lá em João 11. A história dessas 2 irmãs, elas são contadas após a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela está relacionada ao texto anterior, que é um texto onde que um homem ele chega ao Senhor e pergunta o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Nesse capítulo que a gente estava lendo, no verso 25, ele fala assim, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E no verso 27, Jesus responde assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aí em sequência vem a parábola do bom samaritano, que ele nos relata o quê? O amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E a história de Marta e Maria, que fala sobre amarás o Senhor teu Deus, que é o que nós vamos falar essa noite. Tá bom? Bom, essa é a parte histórica. Agora, nós vamos falar assim, do jeito que Deus falou para mim. Então, agorinha, o Fábio estava ministrando aqui sobre a nossa vida, o nosso coração ser uma casa favorita. Falando de limpeza, nós precisamos estar sempre cuidando, guardando, para quê? Para que o Senhor possa querer sempre voltar lá. E era o que estava acontecendo nessa situação. Geralmente, nós mulheres, quando nós vamos receber uma visita em casa, o que é a primeira coisa que a gente quer fazer? Né? Não todas, mas a maioria. A gente quer limpar a casa, né? Deixar a casa arrumada, deixar a casa perfumada, fazer uma boa comida, no meu caso, comprar uma boa comida, mas a gente tenta fazer a nossa parte, né? A pastora Gita está falando que eu tenho que esconder essas coisas. Mas, enfim, se nós fazemos uma visita na casa de alguém, se essa pessoa é casada, primeiro, a gente também observa isso. E, querendo ou não, esse papel é atribuído à mulher. Às vezes a mulher ela podia estar trabalhando fora quando você chegou em casa, e por isso a casa dela estava bagunçada. Então, às vezes, ela estava cuidando das crianças. Mas a gente sempre tem aquele pensamento, nossa, que mulher bagunçada. Né? Se a moça for solteira, aí a situação piora ainda. Fala, essa daí não casa, não. Que homem que vai querer uma mulher bagunçada desse jeito, relaxada?
né? Deixa eu ver qual que era a palavra que eu coloquei, assim, era mais tranquila, preguiçosa. Então, assim, Marta, ela estava fazendo o papel dela, porque no verso que nós lemos, fala assim, que Marta o hospedou em sua casa. Então, ela era uma boa anfitriã. Então, ela estava preocupada com o quê? Ela estava preocupada em fazer com que as coisas saíssem perfeitas, porque ela estava hospedando, não era a Lorena, não era a pastora Gil, o pastor Carlos, ela estava hospedando Jesus. Ela queria que tudo saísse perfeito. Provavelmente, ele devia estar cansado, devia estar com fome. Jesus nunca andava sozinho, então não era só ele que estava na casa dela, então ela estava preocupada com tudo. Ela estava certinha. Então, só que assim, mulher é uma coisa assim muito abençoada por Deus. De vez a Marta está preocupada somente com o que ela estava fazendo e cuidando das coisas dela, não. A gente quer fazer, mas assim, não abusa também não, não explora também não. E aí a primeira coisa que põe no coração dela é o quê? O que a abençoada da Maria está fazendo? Porque eu estou andando para tudo quanto é lado, estou fazendo um monte de coisa e eu não estou vendo Maria. E aí, quando ela pensa em procurar Maria, onde que ela encontra Maria? Sentadinha, bonitinha, lá na sala, sabe? Sentada nos pés de Jesus, Marta correndo para cima e para baixo. Se fosse eu na situação de Maria, eu até coloquei aqui, eu estaria pisando duro, com a cara fechada, passando toda hora para ver se ela desconfiava, sabe? Tipo assim, nossa, presta atenção, olha tanto de coisa que eu tenho para fazer. Eu estaria desse jeito, passando assim para ela desconfiar que eu estava ocupada, que eu estava trabalhando e que ela precisava me ajudar. Aliás, porque principalmente nessa época, né, as mulheres, era o papel delas cuidar da casa. E a bonita estava lá sentada no meio dos homens lá, e eu ralando, nem morta. Eu realmente, confesso para vocês, eu faria como Marta. Bom, aí ela tem, assim, numa das mais para frente, Jesus, quando ele fala sobre Marta, em algumas versões, fala que Marta estava ansiosa. Fala assim que ela estava ansiosa com muitas coisas. E eu fui buscar qual que era o conceito de ansiedade. Eu estou falando rápido, né? Mas assim, vocês acostumam. Não é por nervosismo eu falar rápido, é natureza mesmo. Então, assim, ansiedade diz o quê? É um desejo veemente, impaciência, medicina em estado psíquico acompanhado de excitação ou inibição, que comporta uma sensação de contrição na garganta. Então, ela estava com a cara fechada. Porque ela devia estar... Não acredito que ela está fazendo isso comigo, né? Não acredito. Bom, até aí eu concordo com a Marta, assim, né? A minha irmã está ali e fica só rindo para mim, porque a gente deve se encontrar em algumas situações aí. E por que eu falei irmã? Porque irmã é terrível. Quem tem sabe o que eu estou falando. É uma bênção, horas. Mas assim, se ela fosse uma irmã, sabe? Assim, uma irmã mesmo, ela tinha chegado devagarzinho, assim, lá na sala, e chamado, né? Aí, se fosse a Larissa que estivesse ministrando, ela teria falado assim, Lorena, eu te chamei várias vezes, mas você não desconfiou. Então, eu tive que falar, entendeu? E aí, foi o que Marta fez. Na minha opinião, Marta quis envergonhar Maria. Porque ela falou com Jesus. Ela não chegou assim, mocinha, tem coisa para você fazer na cozinha. Mocinha, tem coisas para a gente ajudar, para você me ajudar. Ela não fez isso. Por quê que eu estou falando isso? Porque, geralmente, quando alguém visita a casa da gente também, a gente não quer escândalo. A gente faz assim, depois a gente lava a roupa suja. Mas a gente não quer chamar a atenção das pessoas na frente. É como se tivesse tudo lindo, tudo maravilhoso, sempre sorrindo. Então, por que ela fala com Jesus? Porque aqui fala assim, que... Então, se aproximou de Jesus e disse-lhe... irmã, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe pois que venha me ajudar. Então, o que ela queria? Ela estava se sentindo, porque ela tinha limpado a casa toda, ela tinha programado tudo, ela já tinha feito supermercado, feito tudo. Então, ela pega e olha para a gente, e tipo assim, ela queria que Jesus advertisse Maria. Porque, assim, senão assim, na minha opinião, tá, gente? Na minha versão da história. E aí, porque senão ela não teria falado isso. Ela teria feito de uma maneira mais singela. Ela teria chamado Maria. Ou então ela talvez tinha sentado lá, se ela já tivesse feito todas as obrigações dela e compartilhado do que estava acontecendo.
Bom, só que daí eu pergunto para vocês assim, qual que era o projeto de Deus nessa história? No verso 41, 42, quando Marta estava achando que ela era a dona da razão, Jesus fala para ela assim: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Bom, primeira coisa, Marta estava toda preocupada. E o que a gente observa? Que Jesus não estava se importando para aquele tanto de coisa que ela estava fazendo. Eu achei uma passagem que fala lá em Marcos 10, 45, que diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, assim, Jesus, ele tinha chegado de uma viagem, ele devia estar cansado, ele estava com fome, mas o desejo do coração dele era compartilhar aquilo que ele tinha vivenciado ali. As pessoas, quando a gente chega de viagem, né, que, por exemplo, no início do ano a gente viajou e os meus pais, minha família não foi, minha irmã, minha mãe não foram. Então, quando você chega, você quer o quê? Que a casa já esteja limpa, né? Que a comida já estivesse pronta, mas enfim. Você quer contar o que aconteceu? Nossa, eu visitei tais lugares, eu conheci isso, eu conheci aquilo. E Maria estava lá, sentada aos pés de Jesus. Só que Marta não, Marta estava preocupada com outras coisas. E o ato de Maria, ele, para nós, ele representa submissão. Porque só assentava aos pés de Jesus aqueles que queriam aprender de Jesus e com Jesus. E, no caso, eram os seus discípulos que estavam ali. Então, enquanto Marta estava preocupada com um monte de coisas, Maria estava escolhendo a melhor parte. Marta, ela não estava errada. Jesus, em momento algum, falou para ela que as coisas que ela estava se propondo a fazer eram totalmente dispensáveis. Mas, naquele momento, era dispensável. Sabe por quê? Porque naquele momento, assim, Jesus, ele queria ser íntimo. Porque para você sentar aos pés de uma pessoa e ouvir ela contar das coisas dela, você tem que ser íntimo. E quem é íntimo não precisa dessas formalidades que Marta estava procurando, que estava tentando passar. E ela, na consciência dela, ela cria que aquela forma era uma forma de adorar o Senhor. Só assim, eu queria deixar bem claro que ela não estava completamente errada. Tá? Então, assim, não é quando chega a visita na sua casa, você não precisa ficar só lá na visita, você tem que fazer as coisas. Mas, assim, de forma ponderada, você tem que ser sensível. Nesse caso aqui, Marta precisava ser sensível ao que estava acontecendo. O que ela estava perdendo, né? Por isso que Deus fala assim, escolha. E aí, foi porque eu escolhi o nome da ministração como escolha. Porque em todos os momentos da nossa vida, nós estamos escolhendo alguma coisa. E toda vez que nós escolhemos alguma coisa, nós renunciamos outra. E nós precisamos saber, de fato, o que é o melhor para nós, né? E aqui eu coloquei de novo aqui, né? Se fosse eu no lugar de Marta, eu teria saído correndo quando Jesus falou com ela, chorando, morrendo de vergonha. Porque, volto a falar, na minha interpretação aqui, o que eu entendi, que ela queria que Maria fosse repreendida, que fosse advertida. E não foi isso que aconteceu. Os estudiosos falam que quando Jesus falou, Marta, Marta, ele estava calmo. Mas lá em casa, se minha mãe falar, Lorena, Lorena, eu fiz alguma coisa errada. Essa semana eu até falei, mãe, eu não gosto quando você me chama de Lorena. Porque é tão estranho, assim, tem hora que, dependendo da situação, escutar seu nome, assim, com muita firmeza, isso significa que parece que a gente fez alguma coisinha errada. Bom, aqui, na história que nós lemos até agora, nós não conseguimos ver qual foi a reação de Marta. Como eu falei para vocês, se fosse eu, teria ficado muito envergonhada e teria ido para o quarto chorar, me sentindo injustiçada. Como que ele não viu que eu estava fazendo tudo para ele e mesmo assim ainda fala que a Maria escolheu a melhor parte, não fez nada o dia todo. Vejo também que Marta e Maria, elas eram muito próximas, porque elas eram irmãs. Elas tiveram a mesma criação.
Porém, cada uma teve uma escolha diferente. Então, isso, assim, voltando para o nosso evangelho, você pode conviver comigo, mas você não, o que vai definir o que vai acontecer na sua vida não é o andar comigo, são suas escolhas. E Jesus, ele deixa bem claro que Maria escolheu a boa parte. Eu coloquei assim, o que ambas faziam era para agradar ao Senhor. Só que Maria tinha seu coração voltado para o Senhor, enquanto Marta estava voltada nas suas obras. Em Mateus 6,36 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que a gente volta a ouvir, assim, o que a gente consegue concluir dessa passagem? Que existem muitas coisas acontecendo ao nosso redor, né? E o que nós temos escolhido? Tudo. A diferença de hoje eu estar aqui ou sentada no banco foi uma escolha. Eu podia ter falado ontem à noite que não, eu não vou ministrar. Quem vai ministrar é o pastor Carlos. Eu podia... ontem, nós viemos aqui na vigília, e eu estava do lado da Lília, ela falou assim para mim, porque ontem a vigília foi ótima. E a pastora Cássia chorou até, e ela contou algumas coisas dela, e dizendo as palavras dela, como nós estávamos num número menor e estava em intimidade, ela expôs algumas coisas que ela estava passando. E não é fácil, assim, sabe? Às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, mas, assim, ela escolheu falar conosco ontem. E a gente chorava. E eu peguei e falei assim, não, Senhor, então eu vou falar, eu vou ministrar. Porque quando a Lidiane chegou em mim, ela falou assim para mim, fiquei sabendo que você vai ministrar amanhã? Eu falei, não. Aí, no final da vigília, eu falei, vou. E por que eu escolhi essa lição, esse tema para vocês? Bom, essa semana eu estava me comportando muito como Marta. O pastor Carlos não está aqui para testificar isso. Muito preocupada com a viagem de Caldas, com madrugadão, com o congresso, com a programação de outubro, com a programação de novembro, com a programação de dezembro, fora outras coisas. E preocupada. E tinha um tal de um vídeo, gente, que o vídeo abençoado. Deve ter uns 20 dias que a gente está correndo atrás desse vídeo, né? E aí, quando foi segunda-feira de manhã, o pastor Carlos me liga. Lorena, olha, assim, tal, não sei o quê. Eu estava tão matraca que ele falava assim, minha filha, deixa eu falar. Não, pai, deixa eu falar. E porque não sei o quê, porque tem isso para fazer, porque tem aquilo, não sei o quê. Ele falava assim, calma, Lorena. Eu, não, pai, deixa eu falar. E que não sei o quê, o dia todo. A manhã inteira. Eu acho que ele até ficou assim, cansado por mim, e desligou o telefone. Aí, quando foi na quinta-feira, eu visitei o grupo da Amanda. E lá tem um momento versículo. E nesse momento versículo, quem levou o momento foi a Lívia. E a Lívia levou essa passagem. Só que lá nós discutimos outras coisas. Só que na quinta-feira, pensa num coração que... Como que fala? Sabe quando Deus começa a trabalhar assim em você? E quando ela foi falando, eu falei assim, Senhor, será que eu tenho feito as melhores escolhas? Porque quando nós falamos de Marta e Maria, nós não estamos falando de querer, tipo assim, de aceitar o Senhor como nosso Salvador. Não é. Porque tanto uma como a outra conhecia Ele. Tanto é que Ele foi hospedar na casa delas. Ele chamou Marta pelo nome. Então, ele era íntimo de Marta. Então, você também pode estar sendo Marta. Agora, o que acontecia? O que aconteceu? Maria foi aos pés do Senhor. E aí, na quinta-feira, eu fui aos pés do Senhor. E eu falei, olha, Senhor, eu não estou dando conta. Está acontecendo isso. Estou preocupada com isso e aquilo. Sabe o que aconteceu na sexta? O vídeo ficou pronto. Só que o vídeo ficou pronto de cabeça para baixo. Mas não era o vídeo, era o meu computador. Aí o abençoado do Kilder me salvou. E aí, quando foi à tarde, quem estava nervoso era o João Gabriel.
E aí ele mandou um e-mail para mim: Lorena, a viagem, e carro, e liga para a pastora. Ele escreveu tão rápido que eu não entendi o que ele queria falar no e-mail. E aí eu respondi para ele: calma, João, vamos para a igreja, lá a gente vê o tanto de carro que tiver, se precisar eu vou, eu volto. Meu cunhado diz que vai e volta. Não, calma. Mas sabe por quê? Porque na quinta-feira eu tinha me colocado aos pés de Jesus, sabe? Eu tinha me apresentado diante dele. E aí, não terminou por aí, não. Quando foi ontem aqui na porta, eu fiquei sabendo que eu ia ministrar, né? E aí, tá. E nós viemos para a vigília. E quando nós viemos para a vigília, o pastor que ministrou, que eu não me recordo o nome, ele falou sobre nós deixarmos Deus escrever a nossa história, de nós entregarmos a caneta das nossas vidas na mão do Senhor. E daí, quando ele começou a falar isso, eu peguei e falei assim, eu comecei a relembrar como tinha sido minha semana, como tinha sido os meus dias, e eu fui lá na frente, mais uma vez, né? Porque assim, quando eu aceitei Jesus, eu já tinha colocado a minha vida nas mãos dele. Mas em alguns momentos de aflição, eu também já tinha colocado minha vida nas mãos dele. Mas eu já tinha colocado na quinta, mas eu quis reafirmar aquele compromisso que eu tinha feito com Deus na quinta. Sabe por quê? Porque tem horas que a gente entrega a caneta assim na mão do Senhor. Só que toda hora a gente pega a lei emprestada. E a gente começa a escrever a nossa história. E eu não sei se vocês se identificam comigo em alguma das situações. Eu estava atribulada, graças a Deus não eram problemas pessoais. Eram coisas do ministério mesmo, assim, preocupada para a gente fazer algo melhor, para fazer algo bom. Só que, às vezes, pode acontecer que sejam os nossos problemas também, sabe? Às vezes a gente tem se encontrado angustiado, tem se encontrado entristecido, sabe? Cabisbaixo. Ou a gente acha que não é o momento, não é a hora de Deus nos usar, porque eu não estou pronta, porque eu não estou preparada, porque falta tanta coisa em mim para mudar, para mim poder subir ao altar do Senhor. Hoje, agora, quando os meninos estavam ministrando, eu falei assim: Senhor, como é maravilhoso ser escolhida pelo Senhor, como é maravilhoso conhecer a Tua presença, sabe? Agora, por que é que várias vezes eu não tenho coragem de subir aqui? Porque eu peguei a caneta do Senhor na minha vida. E eu escrevo lá que eu não dou conta. Mas quando eu coloco essa caneta nas mãos do Senhor, Ele fala para mim assim: você dá conta sim. Você dá conta sim. Você dá conta porque fui eu que te escolhi. E na palavra também fala que Ele capacita os escolhidos. Eu não tenho... Quem me conhece, assim, conhece a minha história, eu não tinha a mínima condição de estar aqui. Porque eu sou muito tímida. Muito. E eu falo, na liderança mesmo. Né, pai? Só que quando eu começo a falar também... E não é a primeira vez que eu estou no Ministério de Jovens. Eu lembro, deixa eu ver, agora faz tempo, viu? Há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, estava eu, a minha irmã e uma amiga minha. Nós pertencíamos a uma outra igreja. Nunca tinha passado na minha cabeça ser líder de jovens. E eu lembro que nós conversávamos, e a gente falava assim sobre as coisas que podia fazer no ministério, e que o líder podia fazer isso, mas a gente não estava falando mal deles não, tá? A gente estava conversando para ver assim, que ideias que a gente podia dar para eles, assim, para o pessoal se firmar, para o pessoal tá próximo, para gerar uma comunhão gostosa e tudo mais. E aí eu lembro das minhas palavras. Eu falei assim: ai, se eu tivesse coragem, se eu não fosse tímida, eu chegaria no meu pastor e falava assim: me dá essa liderança aqui. Foi, sim, 6 meses depois, eu estava numa reunião, não sabia nem o que estava acontecendo, de repente eles voltaram em mim. Eu era tesoureira da mocidade lá. E eu fui líder com eles lá há 8 anos. E eu sempre falava assim: não, a Lorena é líder porque eu sou tímida. E as pessoas falam assim: ela é muito séria, eu sou muito certinha mesmo. Mas assim, para ser líder tem que ser brincalhão, tem que fazer estripulia. Não que eu não faça quando as pessoas estão mais próximas de mim.
Mas eu achava que tinha que ser assim, com todo mundo. Mas eu não sei, as coisas de Deus, eu sou prova que as coisas de Deus é para confundir mesmo os sábios. Porque se eu fosse encarar assim, eu não teria o perfil para isso. Agora, eu sei o seguinte, que quando eu assumi, né, aqui na catedral, eu só pedi para Deus uma coisa, que eu queria entregar todo o meu coração, todo o meu tempo. A Lília, esses dias, conversou. Isso é vida pessoal, ela está guardada, porque é o Senhor que está escrevendo. Porque tem hora que não dá tempo. São tantas coisas. E eu sempre falei para Deus assim, que todas as vezes que Ele me quisesse para estar falando, para estar ministrando, que eu pedia para ser usada por Ele. Porque eu acho que o maior medo que as pessoas têm ao subir aqui é passar algo vazio, algo que, sabe? Eu estava conversando com a pastora Gil, falei assim, mãe, é tão simples, não precisa de mim. Podia alguém ler aqui tudo que eu escrevi. Super simples. Maria escolheu a melhor parte, porque ela decidiu confiar no Senhor. Ela decidiu que as tarefas de casa poderiam ser deixadas de lado. E ela queria aproveitar, né, que o Senhor estava lá na casa dela, porque depois ela teria que lembrar do que os discípulos iam falar para ela. E nós, quantas vezes nós temos feito isso? Quantas vezes nós temos sendo alimentados somente pelo que está sendo ministrado aqui em cima? Para mim, quando eu terminei de escrever, que eu coloquei aqui o último parágrafo, né, porque quando você coloca aqui, se vocês estivessem lendo, vocês estavam chorando. E eu falei assim, nossa, Senhor, nós terminamos essa mensagem. Só que eu aprendi muito. Eu aprendi muito e eu quero até colocar assim, que o meu pastor não escuta, quero trabalhar todos os meus sábados, quando possíveis, quando a gente não estiver trabalhando, como se eu estivesse ministrando a palavra. Porque eu passei o dia inteiro em consagração, o dia inteiro estudando, sabe? O dia inteiro refletindo sobre as minhas atitudes. E quantas vezes eu tenho feito isso? Ontem eu vinha para a igreja mais cedo, eu passei na Lília, ela falou, você vai na vigília? Eu falei, vou. Porque eu estava muito cansada, mas eu falei, eu vou, porque se eu não for, eu vou ficar aqui em casa pensando na minha vida. Ou então eu vou para a internet, ou então eu vou dormir, vou ver televisão. Então eu vou para lá adorar o meu Senhor. E é isso que eu acho que nós precisamos fazer todos os dias, escolher estar perto do Senhor. Como eu falei, Marta, ela não estava errada. Nós temos sim que nos preocupar com o nosso trabalho, com o nosso ministério, com a nossa casa. Só que o nosso primeiro pensamento pela manhã tem que ser adorar o Senhor, apresentar isso tudo diante dEle. Porque se você não fizer isso, você vai ficar estressada, você vai ficar ansioso. Você vai ter um negócio aqui na garganta, que eu escrevi aqui, como é que é? Contrição da garganta. Você vai ficar com cara feia, sabe? Seu humor vai mudar. Você não vai querer vir para a igreja. Você vem por obrigação, você não vem pelo amor, sabe? E aí, às vezes, acontece assim, você vem amarrado, mas quando chega aqui, você é liberta. Aí você fala, nossa, por que eu não pensei antes de vir? Porque é bom estar aqui. E eu já estou encerrando o que eu tinha para falar para vocês. Outra coisa que eu acho que quem sobe aqui, que não está muito acostumada, que tem medo, é de chamar as pessoas para orarem, né? Só que eu fiquei pensando assim, que eu não podia deixar escapar essa oportunidade. Porque, vamos dizer, eu estava assim essa semana. E eu não quero chamar ninguém para vir aqui aleatoriamente, não. Até mesmo porque eu nem vou orar por vocês. Eu queria chamar a pastora Gil aqui. Porque eu decidi ontem também que em todas as oportunidades que eu tiver, eu vou relembrar a minha aliança com o Senhor, de entregar a caneta da minha vida nas mãos dEle. Então, mesmo que você não venha aqui na frente, eu vou estar aqui. E eu quero ser ministrada por ela. Sabe por quê? Porque eu decidi que a minha vida vai fazer diferença. Mesmo que eu não esteja aqui no altar, mesmo que seja na minha casa, orando por vocês, a minha vida não vai passar em branco, sabe? Eu sei que Deus, Ele tem coisas maravilhosas para ministrar sobre as nossas vidas. Eu tenho muito que aprender dEle.
E eu sei que todo o meu vazio, sabe, que todas as minhas tristezas são porque eu não tenho buscado Ele como eu devia buscar. Porque se eu estivesse buscando, eu não teria feito como Marta essa semana. Em momento algum, sabe? Ontem foi falado para nós, dificuldades vão vir. Mas aquele que está firme ali na palavra do Senhor, ele sabe. Ele sabe disso. Então para que ele desespera? Sabe? E eu quero ser uma rocha firme. Porque quando qualquer um de vocês precisarem, que a liderança esteja aqui, ó. Eu quero que a minha vida seja exemplo para vocês. Então, mãezinha, com você. Amém. Talvez quando vocês estão aí sentados, vocês têm uma impressão de nós pastores, de nós enquanto liderança, que nós somos super-heróis, que nós não temos problemas, que nós não passamos por aflições. Talvez o que atinge vocês não é o que atinge a liderança, não é o que atinge o pastor. Mas nós somos igual a vocês. E nós temos a nossa escolha, que é buscar Jesus. Nós temos o nosso manual é a palavra do Senhor. E nós temos acesso à palavra do Senhor a hora que nós desejarmos. Diferente de pessoas que vivem fora do nosso país, que não têm acesso à palavra do Senhor da forma como nós temos o privilégio de desfrutar dessa palavra. Talvez você se identificou com essa palavra da Lorena. E eu quero encorajar você, aonde você está mesmo aí, nesse momento, está levando o seu coração ao Senhor, o seu pensamento ao Senhor agora, para que juntos nós possamos clamar ao Senhor, para que toda aflição que vier sobre as nossas vidas, que ela seja lançada fora, que vocês possam olhar para o Senhor e ver o Senhor como algo, como aquele que nos socorre, como aquele que está ao nosso lado para nos encorajar a caminhar. E dificuldades nós vamos ter, a palavra do Senhor, ela nos fala isso. Tem de bom ânimo, mas tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mal. E não será diferente conosco. E vocês jovens, como eu tenho falado aqui, como a gente tem profetizado isso sobre a vida de vocês, vocês serão uma geração marcada pela presença do Senhor. Vocês são fortes e vocês têm a oportunidade de buscar o Senhor, como muitos jovens não têm. Vocês são escolhidos pelo Senhor porque vocês estão aqui dentro da casa do Senhor. Agarre essa oportunidade que vocês têm de realmente estarem clamando, de realmente buscar ao Senhor intensamente, que o que a gente receba do Senhor hoje esteja pouco e amanhã você queira buscar mais do Senhor. Nós vamos ter aí agora uma programação, um congresso, que a Lorena até mencionou. Como nós temos gerado esse congresso no nosso coração. Isso é para vocês. E eu tenho certeza que esse congresso, como todas as programações que nós temos feito aqui, elas vão impactar primeiro nossa vida e depois a vida de vocês. Pois não há lugar melhor para me esconder. Só que eu posso ouvir o seu doce som que ecoa pelo universo e atinge o meu coração. Jesus, Jesus, Jesus.
Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.